do Oswaldo, que é o estudante aqui do mestrado, e a gente vai em seguida abrir para as falações do plenário. Quem quiser se posicionar, emitir sua opinião, vai estar aberto. Onde vocês se enfiaram, hein? Entrou agora, em 2011, já de cara, vocês pegam essa bomba aí. E aí aqueles que não forem lá na sessão de alunos correndo, cancelar a matrícula, porque o bicho está pegando aqui e tal, eu acho que vão poder falar no futuro com orgulho de que entraram na greve de 2012. E que eu, particularmente, tenho esperança de que mudanças grandes aconteçam, porque tem tudo para ser uma das maiores greves, com resultado, porque a greve não é pela greve, é porque você quer um resultado. Tem tudo para ser uma grande greve com resultado efetivo, né? Eu acredito que isso pode acontecer. Se o mundo não acabar em 2012, né, em dezembro, a gente vai ter um ano que vem aí com algumas vitórias. Eu queria dizer rapidamente que eu não acredito que autonomia e democracia se aprenda em aula, né, em palestra. Não tem eu nem sei se na faculdade tem isso, mas eu acho que não. Democracia 1, autonomia 1, depois autonomia 2. Não, porque eu acho que essas coisas não se aprendem em aula. Repressão, né? Introdução à repressão, você não vê uma matéria dessa. Porque não aprende aqui, né? Sentado, ouvindo as 1 hora, vocês estão aí, já tem gente dormindo, né? Mas não dá para aprender como funciona a democracia e a autonomia só ouvindo um monte de gente falar. Você aprende isso, eu acho que participando. Então, isso aqui talvez seja mais um convite para a participação. Não é um convite a concordar com tudo que está acontecendo aqui. É um convite para você participar e ir lá na Assembleia, e vir na Assembleia da Física que vai ter, e ver o que está acontecendo e participar. E aí você vai começando a formar a sua opinião, né, com todas as informações que você já teve lá do lado de fora, na mídia, e agora com as informações que você vai ter aqui do lado de dentro. E aí você forma a sua. Então é um convite à participação, não é só ouvindo o que a gente aprende. Eu me interesso muito por isso, porque eu fiz licenciatura, estou fazendo mestrado aqui em ensino, e trabalho numa escola democrática. Existem poucas escolas assim. Mas a gente não fica dando aula sobre democracia na escola democrática. A gente tem assembleia na escola democrática. E os alunos, eles decidem na assembleia como vai funcionar a escola. Então eu não acredito que tem um jeito melhor deles aprenderem o que é democracia participando da construção da escola, das regras da escola. E isso aqui na universidade a gente não tem muito. Como que é a instância democrática na universidade? São as assembleias. Falando no nível dos estudantes. No nível superior de organização e de burocracia, os colegas já falaram como que é. Mas para os estudantes, é nas assembleias. Então vocês têm que participar vindo na assembleia para saber e poder opinar. Porque senão alguém decide por você. E não é legal. Quando alguém decide por você, você tem que simplesmente acatar o que foi decidido. Mas a instância superior de decisão democrática na universidade são as assembleias. Desde o ano passado, com todo esse histórico aí que já passaram, que o senhor já falou, tiveram várias assembleias. Na física, a gente teve algumas assembleias, que teve esse auditório aqui, por exemplo, cheio, a primeira assembleia, com mais ou menos 300 pessoas. E foi uma assembleia tumultuada, vocês podem ver pela internet, teve um rapaz estudante que entrou armado na assembleia, e aí tivemos que pedir para sair e tudo mais. E aí eu estou lembrando aqui, num dos casos da assembleia, foi uma preocupação muito grande, porque a discussão era sobre greve, uma preocupação muito grande de umas pessoas, de alguns estudantes, de que, poxa, não dá para ter greve agora, a gente tem prova. Tinha acabado de passar o 8 de novembro. 8 de novembro foi o dia que a polícia entrou de forma cinematográfica, como o companheiro falou, na reitoria. Prendeu 73 estudantes. Então, tinha acabado de passar isso. Então, a gente estava vivendo um momento ali que não tinha como aceitar, e você tinha que... a greve era a resposta imediata que os estudantes estavam dando em vários cursos da universidade. Se não me engano, uns 14 cursos, pelo menos, estavam em greve. E aí a gente veio para a física fazer assembleia.
e aí falar, não dá para ter greve. A gente tem prova. Bom, se a polícia tivesse entrado antes, né, mas a polícia entrou agora, no final do ano, bem na época de prova, pois é, a gente devia avisar a polícia para na próxima vez entrar no começo do semestre, porque não tem prova. É uma preocupação das pessoas que talvez não se justifique. E aí, para dar resposta a esse estudante, a gente tem exemplo. O exemplo é a melhor coisa. Exemplo de greves que tiveram aqui no passado, o professor Zanetti, que vocês vão conhecer na quinta-feira, que vai dar uma palestra, participou e ele conta muito bem isso, que foi uma greve onde todos os estudantes pararam, tinha prova, tinha aula, mas era dado pelos estudantes. Os estudantes do doutorado davam aula para os estudantes do mestrado para o quarto ano, do quarto ano para o terceiro, do terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro. Mas tinha aula na greve, dada pelos estudantes. Então, eles conseguiram resolver esse problema. E eles depois, no final, brigaram para que as notas fossem aceitas. E foram. Então, não é possível. E eu estou falando isso porque vocês vão entrar na aula da semana que vem e no primeiro dia vai ter gente marcando prova. Vai ter professor marcando prova. Primeiro dia de aula. Isso causa um peso mesmo. Poxa, e agora? Como que eu vou participar da movimentação estudantil se eu estou com prova marcada? Se eu estou com aula marcada? Mas, como eu falei, essas coisas não se aprendem nas aulas. E outro exemplo que a gente pode dar é que vocês têm aqui estudantes que participaram ativamente da movimentação e mesmo assim são formados. Né? Eu estou no segundo curso, eu estou no mestrado, já estou terminando. Então a gente tem, a gente participa, mas mesmo consegue viver bem a vida acadêmica. Diferente da cara que a gente tem lá fora, que é de vagabundo, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? Os vagabundos da USP estão lá brigando pela maconha. Então, isso é uma falácia. Então, é só para vocês pensarem nisso. Para se aprender sobre essas coisas, o melhor jeito é participando da movimentação. Participando. Tem uma frase famosa, eu não vou saber falar ela direito, mas se você ficar quietinho aqui na universidade, aqui na física, talvez você nem perceba o que está acontecendo. Como tem gente que eu sei que nem sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque se você não se movimenta, você não sente as correntes que estão te prendendo. Só sente as correntes quem se movimenta. Né? Então você pode ficar quietinho aqui, você não vai perceber. Mas está acontecendo um monte de coisa lá fora. Eu queria falar rapidamente sobre por que deixar mais sistemático por que estão propondo essa greve. Que são os eixos. São 4 eixos de reivindicação. E a ideia é que só se saia da greve quando forem atendidos esses 4 eixos. O primeiro, já foi falado bastante aqui, é a revogação do convênio PN-USP, pelos motivos que já foram falados, eu não vou repetir. Né? A forma que a PN age e tudo mais. E junto com esse eixo, é pedido um plano alternativo de segurança. Então não é só sai PM e vamos ficar do jeito que está. Não, a gente quer um plano alternativo de segurança, mas a gente acha que a PM não traz segurança. Então qual seria esse plano alternativo? Seria ter mais iluminação na universidade, iluminação mais adequada, ter uma política preventiva de segurança. Você não precisa ter uma ação só depois que acontece o crime. Né? Você tem que prever esse crime. Abertura dos portões para a participação da comunidade. A gente não acha que é fechando cada vez mais, privando a população de participar, que a gente vai ter segurança. É colocando mais gente aqui dentro. Como o Carioca falou, no passado não tinha muro. E tinha milhares de pessoas no final de semana aqui, como se fosse um parque. Então, é muito mais fácil controlar e ter segurança quando tem muita gente circulando pela universidade. Concorda? Ou quando você sobe a rua do Matão à noite e tem ninguém. Né? Tem você subindo. Qual lugar é mais seguro? Então é isso que a gente quer, a participação das pessoas aqui dentro. Concurso público, isso tudo dentro do primeiro eixo, tá, gente? Concurso público que forme uma guarda, que traga uma guarda formada, baseada nos direitos humanos, uma guarda universitária que esteja bem formada, bem preparada, um efetivo feminino, para poder lidar de forma adequada com as mulheres. Tem vários casos aí de maus tratos com as mulheres pela guarda universitária. E mais circulares. Mais circulares, você vai falar, mas agora tem o USP, né? Tem o busão da USP, né? Que a gente tem o bilhete único e tudo mais. Depois eu volto a falar disso. O segundo eixo é o fim dos processos
e perseguições políticas contra estudantes, professores e funcionários. Isso é bem claro, o Carioca já falou um pouco. A gente não acha justo que estudantes, professores e funcionários estejam sendo perseguidos politicamente. E esse processo tem que acabar. Terceiro eixo, tá? Não a criminalização dos 72 presos políticos da ocupação da reitoria. Está na Constituição o direito de você se manifestar, gente. E eles estão sendo processados por se manifestarem, de alguma forma. Agora soma-se esses 73, mais 12 que foram presos no Carnaval, vocês devem ter ouvido falar. E o quarto eixo é a renúncia do reitor, que devido a vários processos, que ele está sofrendo processo na Faculdade de Direito, de onde ele veio, e devido a certas improbidades, a gente não acha que esse reitor é adequado para a universidade. Então esses são os quatro eixos e essas são as reivindicações da greve, de forma bem sucinta e bem clara. Eu queria falar rapidamente sobre uma questão que eu acho importante, que é sobre o poder e o desejo. O que tem a ver poder e desejo? Existem um autor que fala bastante disso, que é o Foucault, e ele diz o seguinte, que o poder, ele não é só repressivo, ele não é só ruim, malvado e tal, para acabar com as pessoas, não. Ele também age no nível do desejo. O que significa? E aí eu acho que, por agir no nível do desejo, muitas vezes ele se torna mais perverso. O que significa isso? Significa que, vou dar um exemplo, as pessoas querem comer num bandejão limpo, com cadeiras novas e mesas novas, com paredes brancas de preferência. E a gente não tem que culpar as pessoas por querer isso. Só que às vezes a satisfação desse desejo, que é nosso, pode cobrir o que está acontecendo por trás, que é, por exemplo, a reforma desse bandejão que a gente teve na física, ter custado R$1 milhão. R$1 milhão foi a reforma desse bandejão. Para não aumentar significativamente o número de lugares. Porque continua apertado, continua com a fila que vem até aqui atrás. E aí você fica, às vezes, a satisfação do desejo de comer nesse lugar limpo e com cadeiras novas e uma iluminação nova, faz a gente não pensar que ele custou R$1 milhão. Acho que dá 100 mil para o meu avô que é pedreiro, ele faz uma reforma igual que foi feita ali. A satisfação do desejo de morar no CRUSP, por exemplo, que é o desejo de algumas pessoas que não têm condições, pode impedir a gente de ver o que acontece por trás, que é o bloco novo que existe lá no CRUSP é fruto da ocupação da reitoria de 2007. Os manifestantes só sairiam da reitoria se tivesse mais um bloco. E só saíram quando foi assinado que teria mais um bloco. Agora, vocês receberam no manual de vocês que aquele bloco lá é fruto da manifestação? Lógico que não. Eles vão falar que a reitoria propôs um bloco novo. Recebi em casa ontem isso aqui, ó, um comunicado do COSES. COSES é a organização que cuida da moradia